Ele riu com desprezo e disse: "Você não entende nada de negócios, não passa de uma empregada. Assine logo e faça o que mando." Mas o que ele não sabia é que aquela empregada estudava leis todas as noites, e o que ela revelou diante de todos mudou o destino da família inteira. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Isso ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes como essa. É só um papel, Lídia. Assine. O herdeiro deixou o contrato sobre a bancada de mármore como quem abandona um guardanapo. O advogado ao lado, de terno engomado e sorriso de vitrine, cruzou as mãos nas costas, esperando a obediência automática que a casa sempre lhe ofereceu. A cozinheira, o jardineiro, a governanta, todos se fizeram de pedra. Em mansões, o silêncio costuma ser o primeiro móvel. Lídia pegou o papel e a caneta, mas não assinou. Leu. Na cláusula 7, responsabilidade solidária por incidentes de informação confidencial. Na 12, adiantamento de despesas a ser descontado dos salários em caso de vazamento. Na 14, renúncia ao direito de denunciar irregularidades que afetem a imagem da família. Nos anexos, surgia 4 vezes o mesmo nome em idiomas diferentes. Aurum Capital. Se eu assinar, viro cúmplice de lavagem de dinheiro, disse, simples como quem serve água. O herdeiro riu. Lavagem? Você lava corredor, não balanço. O advogado aproximou-se. Cuidado com as palavras, isso é difamação. Lídia pousou a caneta. Atrás do grupo, com o relógio dourado batendo compassos de viúva, Dona Helena observava em silêncio. Dona Helena, disse Lídia, este documento é uma rede. Se eu assino, fico presa a quem armou essa malha. E esses nós aqui não são de cozinha. O ar ficou suspenso, pesado. O herdeiro bateu a mão na pedra. Assina ou rua. Chame a polícia, respondeu Lídia. E chame uma juíza também. Eu espero. Horas antes, a casa tinha cheiro de pão doce e sabão de coco. O relógio do corredor marcava 6h15 quando Lídia abriu as janelas da sala principal. Um mar de cortinas brancas embarcando no vento da manhã. Na cozinha, a chaleira cantou. Ela girou o botão do fogão e, enquanto mexia a massa, somava mentalmente o preço do leite, do arroz, do gás. O rádio cochichava sobre inflação. Lídia anotava num caderno de capa azul. Substituir creme por leite plus manteiga. Economiza 12%. No forro da bolsa, entre pregadores e um cartão antigo de ônibus, dormia seu segredo. Fichas com artigos de lei. No ônibus, na fila da padaria, encostada no muro do quintal durante o almoço, Lídia copiava trechos do Código Civil, jurisprudências recortadas de jornais, termos que aprendera no curso noturno de uma professora aposentada chamada Elisa. Estudar direito tinha começado por necessidade, defender-se de pequenas injustiças e virado vício, decifrar a caligrafia do poder. Dia corrido, avisou a governanta Marinalva, entrando com as luvas curtas. O moço Arthur vem com o doutor Moretti. Visita grande come pouco e cobra muito. Lídia riu com o canto da boca. Conferiu a lista do mercado, trocou as toalhas do lavabo, ordenou as flores. Cada tarefa era um degrau, e ela subia os degraus com a cabeça noutro lugar. Na aula da noite anterior, em que Elisa desenhou no quadro cláusulas abertas e escreveu por baixo: desconfie do que pede confiança cega. Às 8, Dona Helena desceu. O luto nela não era preto, era um branco pálido, transparente. Desde a morte do marido, o fundador da Metrópole Alimentos, a casa tinha perdido o compasso. Ele era o tipo de industrial que apertava a mão e cumpria. O filho, Arthur, transformara charme em blindagem, eficiência em espetáculo. Ao redor dele orbitava o advogado Moretti. Barba precisa, terno caro, língua afiada, sempre cheia de termos ingleses pronunciados com prazer. Hoje teremos uma assinatura importante.
anunciou Arthur às 9, já varrendo a sala, com os olhos como quem confere propriedade. Coisa simples para organizar a casa. Organizar? Repetiu Helena desconfiada. Privacidade, disciplina, gente demais falando do que não entende, ele disse mirando o staff como quem mede caixas. Lídia anotou mentalmente. Pressa. No corredor que levava ao escritório, ao deixar o café, Lídia ouviu sem querer a metade de uma conversa. A Aurum entra como consultora externa. Não passa pela metrópole, é serviço pessoal. Transparência, a gente entrega no relatório, não no café. A palavra Aurum ficou brilhando no fundo da cabeça, como moeda antiga encontrada no chão. Às 9h30, uma van entregou caixas com QR Code e sem logomarca de fornecedor. Administrativo, disse o entregador, deixando um envelope pardo separado. Lídia registrou no caderno o que sempre registrava. Data, hora, volume, mas uma agulha de inquietação ficou espetada. Por que não constava na planilha de despensa? Na biblioteca, Arthur mostrou o contrato para a mãe. É um termo padrão de confidencialidade para todos. Rotina em casas de alto padrão, explicou Moretti. Em 30 anos, nunca precisei de nada disso, respondeu Helena. É outro tempo, atalhou o filho. Rede social, fulano mal intencionado, blogueiro, você sabe. Melhor assinar já. Pressa e rotina não andam juntas, disse Helena. Lerei depois do almoço. A frase caiu como um descanso de copos, discreta, mas impede o copo de marcar a mesa. Lídia voltou à cozinha com o sabor da conversa na língua. A panela fervia, o molho reduzia. Encostou-se no muro do quintal e abriu o caderno azul. Anotou perguntas. Quem é Aurum? Por que NDA para todo o staff? Por que anexos em outros idiomas? Escreveu hipóteses, blindagem de despesas pessoais, canal alternativo de pagamento, ameaça aos empregados via responsabilidade solidária. Lembrou-se de um caso estudado. Um clube de futebol que terceirizava gastos da diretoria a uma consultoria de amigo. No meio da manhã, o jardineiro Lourenço apareceu com um vaso de jasmim. Já te contei, Lídia? Assinei um contrato de internet em casa. O homem falou bonito, 300 mega, preço de promoção. Agora vem uma multa se eu quiser cancelar. Contrato de adesão, ela explicou, servindo um pedaço de pão. Quando um lado decide tudo e o outro só aperta concordo. Quase sempre tem pegadinha. E tem jeito? Tem. Mas primeiro a gente precisa ler. Lourenço riu, meio triste. Ler é o que eu menos consigo depois do serviço. Então, traz aqui que eu explico. A promessa saiu fácil. Fazia meses que Lídia ajudava vizinhos com cartas de contestação, cancelamentos, recursos simples. Era seu treino secreto. Transformar linguagem de pedra em pão mastigável. À hora do almoço, Helena experimentou o molho, elogiou. Havia afeto antigo entre as duas. Uma confiança de mãe e filha emprestada pelos anos. Na sobremesa, Arthur voltou à carga. Assinamos agora, mãe. É rápido. Depois, é para o bem de todo mundo, completou Moretti, acabando de tomar o café. Lídia sorriu por dentro. Para o bem de todo mundo, é frase cortina. Geralmente esconde palco desarrumado. Quando a tarde começou a amarelar, a escola ligou. Gabriel, o filho de Lídia, tinha caído e ralado o joelho. Helena emprestou o carro pequeno como sempre. No caminho, o rádio do táxi comentava um projeto de lei sobre proteção a denunciantes. Lídia sorriu da coincidência. Um dia ainda vou ser a pessoa que a lei protege. Por ora, protegia-se lendo. Gabriel estava bem. Gelo, abraço, sermão carinhoso sobre meninos que testam força como adultos testam poder. Deixou-o com a vizinha Ruth, pegou o boleto atualizado na secretaria e voltou à mansão com o céu já puxando para azul escuro. No portão, a segurança reconheceu. Corre, que hoje estão apressados.
Na sala de jantar, a mesa brilhava como uma pista de aeroporto. Arthur segurava uma pasta. Moretti alinhava papéis. Cida, a copeira, dobrava guardanapos com precisão militar. Assinaremos agora, declarou Arthur. Todos! Termo padrão! Marinalva deu um passo. Senhor, Dona Helena prefere depois do jantar. Minha mãe lê depois, vocês assinam agora. Foi ali que o contrato chegou às mãos de Lídia, e o texto mostrou os dentes. Ela leu como quem varre um chão muito conhecido, procurando pelas poeiras que os olhos distraídos não veem. Verbos que escapam de obrigações. Poderá onde cabia, deverá. Pronomes que dissolvem responsabilidades. Terceiros vinculados, sem definir quem são. Remissões que jogam o peso para anexos, conforme anexo segundo B. No tal anexo segundo B, um detalhe acendeu na cabeça como farol. As versões em inglês e em italiano não repetiam a mesma frase da versão em português. No italiano, a Aurum prestaria assessoria reputacional. No inglês, would provide strategic services to the family. Em português, consultoria de privacidade. 3 nomes para a mesma sombra. É isso tudo para assinar ou para confundir? Ela perguntou. Para proteger, respondeu Moretti. É um NDA. E por que um NDA me proíbe de denunciar irregularidade? Porque o que vocês consideram irregularidade, muitas vezes é operação normal. E por que a operação normal precisa de renúncia ao direito de denunciar? Moretti forçou um sorriso. Lídia, você não está à altura desse debate. Estou à altura de ler. Arthur soprou o ar pelo nariz, gesto de professor impaciente. Assina ou está demitida. Se me demitir por eu não assinar, isso vira outra conversa na Justiça do Trabalho. O advogado inclinou a cabeça. A senhora está nos ameaçando? Estou lembrando que contrato tem 2 mãos. Foi quando Helena apareceu no batente da porta, um casaco leve nos ombros e o relógio marcando 7h05. Arthur, ninguém assina sem eu ler, ela disse. Traga-me esse papel. A frase partiu a sala ao meio. Arthur andou 2 passos, parou. O poder dentro dele parecia uma maré. Ora enchia a face, ora recuava. Faça como quiser, mãe, cedeu tenso e virou-se para Lídia. Mas você está se esquecendo de quem paga sua comida. Quem paga minha comida é o meu trabalho, Lídia respondeu, sem perceber que a frase entraria no repertório de coragem da casa. Depois da explosão, o cotidiano retomou a forma como água que volta ao jarro. Talheres tocaram porcelana. A copeira ajustou copos. O jardineiro passou com um balde. Lídia lavou as mãos demoradamente, como quem tira tinta invisível da pele. Marinalva encostou a um palmo dela. Você é doida, sussurrou, com orgulho escondido. Só cansei. E se eles virarem o jogo? A gente lê em voz alta, juntos, palavra por palavra. Lourenço aproximou-se, curioso. Se eu trouxer meu contrato da internet, você olha? Trago uma caneta para sublinhar. O trio sorriu. Aquele era o começo de um clube clandestino. Gente de avental e luva aprendendo a ler como se usasse lupa. Elisa, a professora, costumava dizer que dignidade também é método. Às 7h40, Arthur reapareceu polido, como se nada. Falou de mercado financeiro com um convidado ao telefone, comentou a alta do dólar, brincou com a qualidade do vinho. Era uma performance. A casa assistia como quem assiste a uma peça cujo final já conhece. Mais tarde, já sem a plateia dos convidados, Helena chamou Lídia ao escritório. A mesa que vira contratos importantes agora recebia o tal termo estranho. Uma pilha de grampos e uma caneta azul. Helena fechou a porta. Sentou-se. Explique-me do começo, pediu. Lídia foi linha por linha, traduzindo termos, apontando trechos que, isolados, pareciam inofensivos, mas juntos formavam uma cerca elétrica. Mostrou as diferenças entre as versões.
Falou da expressão melhor interesse da família, da tal responsabilidade solidária e do adiantamento de despesas que virava dívida dos empregados. Falou também da Aurum. E o que é a Aurum para você? Perguntou Helena. Uma empresa guarda-chuva. Se molha pouco quando chove, mas quem passa por baixo sai encharcado. Você acha que meu filho está metido em algo feio? Eu acho que ele está confuso e ouvindo quem confunde esperteza com inteligência. O que é diferente de maldade, mas dá no mesmo quando assina. Helena passou a mão no rosto. Eu preciso de você amanhã cedo, disse por fim. Quero que me explique isso diante de quem tentou me empurrar esta assinatura. E talvez a gente precise de mais gente na sala. Mas quem? Gente que entende de contas e de consequência. Lídia sentiu o estômago contrair. A imagem do filho dormindo, do boleto na bolsa, do caderno azul, a memória de noites sublinhando leis na mesa da cozinha. O medo, sim, mas também uma espécie de luz que não vinha do teto. Coragem é um músculo. Às vezes, você nem nota que estava treinando. Ao sair do escritório, ela passou diante do espelho do aparador e se viu inteira. 38 anos, pele morena, cabelo preso num coque prático, mãos marcadas de detergente, olhos que aprendiam rápido. Por um instante, estranhou a própria postura. Estava mais reta. Era o corpo se ajustando a uma ideia nova. A de que, no fim das contas, o lugar de quem lê com atenção é sempre mais alto do que parecia ontem. No jardim, o jasmim exalava perfume de noite boa. Lídia pensou em Gabriel e na aula da professora Elisa. A lei não sabe quem você é. Ela só sabe como você lê. Sorriu. Então, eu vou ler até que ela me veja. O celular vibrou. Número desconhecido. É a Lídia que lê contrato? Perguntou uma voz masculina, rouca, sem se apresentar. Depende de quem está perguntando. A linha caiu. No portão, uma sombra atravessou a luz do poste. Não era vento. 10 minutos depois, Moretti reapareceu na sala de jantar com uma pasta menor e um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos tentar de novo? Disse. Fizemos ajustes. Agora está mais fácil. Helena ergueu o queixo. Entre ela e Lídia, passou um fio invisível, desses que resistem à tesoura. Ótimo, respondeu Lídia. Amanhã eu trago uma caneta também. Para assinar? Perguntou o advogado, tilintando metal na borda da mesa. Para sublinhar. E enquanto as duas subiam a escada, cada degrau parecia marcar uma contagem regressiva. Em algum ponto da noite, o contrato deixaria de ser um papel e viraria palco. E quando a cortina abrisse, a casa inteira descobriria que quem serve café também sabe ler as entrelinhas. O contrato não desapareceu com a noite. No café da manhã, ele estava ali, ao lado da xícara de porcelana, como se fosse apenas mais um guardanapo esquecido. Mas todos na casa sabiam que aquele papel tinha dentes, e quem sorria eram eles. Arthur desceu com o blazer sem um vinco, penteou o cabelo diante do vidro e declarou: hoje vamos encerrar essa novela. O advogado Moretti, pontual como relógio suíço, abriu a pasta e exibiu uma nova versão. Mesma capa, mesmo título, mas o miolo alterado, revisado, simplificado, transparente. Lídia, com o pano de prato ainda molhado nas mãos, percebeu. Onde simplificam demais, esconde-se o veneno. Marinalva cochichou enquanto ajeitava a mesa. Eles não vão parar. Querem esse negócio assinado de qualquer jeito. E vão ter que explicar cláusula por cláusula em voz alta, respondeu Lídia, firme, embora o coração batesse como martelo. No fim da manhã, chegaram 2 carros pretos. Saíram deles homens de terno escuro, carregando pastas discretas. Não eram funcionários da casa. Eram representantes da Aurum Capital. Sentaram-se na sala de estar como quem já tivesse assento marcado. Um deles, estrangeiro, pediu água com sotaque carregado.
Querem reunião agora, anunciou Arthur, vibrando de nervosismo. Helena apareceu na escada, de vestido simples, mas presença altiva. Antes da reunião, eu quero ouvir a explicação de Lídia. Ela leu com atenção. O silêncio foi pesado como chumbo. O advogado se engasgou. Os representantes trocaram olhares. O herdeiro quase deixou cair o copo. Uma empregada? A senhora vai dar palco para uma empregada discutir contrato internacional? Debochou Moretti. Uma empregada que lê mais do que alguns advogados, retrucou Helena, e ninguém ousou rir. Na biblioteca, cercada por volumes de direito e economia que jamais lhe foram oferecidos, Lídia abriu seu caderno azul. Suas anotações, escritas a lápis e caneta, formavam uma cartografia secreta de brechas legais. Ela apontou. A cláusula 7 não apenas protege informações, transforma cada funcionário em responsável financeiro por vazamentos, mesmo quando provocados de cima. A 12 permite repassar custos de operações externas para a folha de pagamento. A 14, ela respirou, renuncia ao direito de denunciar irregularidades. Uma mordaça. O estrangeiro da Aurum interrompeu em inglês. Isso é prática comum no mercado global. Lídia respondeu no mesmo idioma, sem erguer a voz. Not with employees below the executive board. Here you are weaponizing confidentiality. Moretti pigarreou. Chega de espetáculo. Vamos ao que interessa. Mas Helena pediu que Lídia continuasse. E por uma hora, a voz que sempre perguntava açúcar ou adoçante transformou-se em bisturi. Lídia comparou as versões do contrato, mostrou divergências entre português, inglês e italiano, apontou remissões escondidas em anexos com letras minúsculas e datas incoerentes. O relógio da parede marcava o tempo como se marcasse também a paciência da casa. Quando terminou, ninguém bateu palma, ninguém precisava. A evidência, ali, valia mais do que aplauso. No caminho de volta à cozinha, Lídia sentiu o chão tremer dentro dela. Não era coragem o tempo todo. Era coragem e medo revezando o turno. Lavou as mãos, respirou fundo e pegou o celular. Uma mensagem sem identificação pulou na tela. Pare de se meter no que não é seu. Pense no seu filho. Voltaram os arrepios que a infância conhece. O medo que entra sem bater. Ela guardou o telefone, mãos ainda molhadas. Ao erguer os olhos, viu Lourenço, o jardineiro, parado na porta. Tem um rapaz do lado de fora desde cedo, Lídia. Camisa clara, relógio caro. Finge falar no celular, mas olha para casa. Não é vizinho. Você consegue anotar a placa do carro? Perguntou. Já anotei. Na despensa, Lídia fotografou a nova versão do contrato, frente e verso, anexos inclusos. Enviou as imagens para o e-mail que abrira só para estudar, com assunto cópia de trabalho. Também mandou para a professora Elisa, que ainda dava aulas voluntárias no bairro. Escreveu: se puder, olhe a 14 e a 12, e os anexos em outros idiomas. À noite, já com a casa adormecida, ela passou na sala de funcionários. Uma televisão pequena iluminava a parede com um jogo velho. Marinalva trançava os cabelos. Cida, a copeira, remendava um avental. Eu achei que você tinha sumido, disse Marinalva. Está pálida. Meus ossos aprenderam a ler ameaças. Lídia sorriu, sem graça. Sentou-se e abriu o caderno. O cheiro de café requentado misturava-se ao de sabão em pó. Contou de Elisa, a professora aposentada, que lhe mostrara um dia um contrato de aluguel. Olha, essa expressão, ao exclusivo critério do locador, disse a professora. Toda vez que alguém escreve isso, a lei do mais forte quer passar pela porta. E aí me ensinou a caçar essas frases. Desde então não parei. Cida encostou a agulha no dedo. Você acha que eles vão... Não sei o que eles vão fazer. Sei o que eu posso fazer. Ler em voz alta com todo mundo presente. Lourenço entrou com uma garrafa d'água.
A placa é de São Paulo, final 27. O carro foi embora depois das 19 horas, mas voltou perto das 20h18 horas. Está encostado na esquina. Obrigada, Lourenço, disse Lídia, anotando. Amanhã cedo vou registrar um boletim. Não vou esperar que virem o rosto para o outro lado. O ensaio da verdade. De manhã, antes do sol abrir completamente, Helena bateu à porta da Copa. Vem comigo, Lídia. Conduziu-a ao escritório. Sobre a mesa estava a nova versão do contrato e, ao lado, um binder antigo com papéis da empresa do marido. Helena abriu numa página marcada com fita. Este é o primeiro estatuto da Metrópole Alimentos. Meu marido escreveu com um advogado de bairro. Leia a seção Trato com Gente. Lídia leu em voz alta. Nenhum documento que retire de funcionário direito que a lei lhe assegura será válido nesta casa. A palavra dada entre o café e o almoço vale como assinatura, desde que não contrarie justiça. Helena sorriu de canto. Meu marido tinha defeitos, mas não este. Ele acreditava que a empresa precisava dormir com a consciência limpa. É isso que vamos defender. Dona Helena, vão tentar nos quebrar pelo medo. E como você enfrenta o medo? Com método, respondeu Lídia. A senhora me deixa conduzir a leitura pública? Linha por linha? Deixo, e fico ao seu lado. Às 10, chegaram mais 2 homens de terno. O gerente do Banco da Família, um consultor de reputação e alguém que se apresentou como assessor de crise. Moretti transitava entre eles com ares de maestro. Arthur andava pelo salão como dono de estádio. Mãos nos bolsos, passos largos, ironia pronta. Vamos simplificar, disse Arthur. Assinamos agora, resolvemos tudo. Quem não assinar, está fora. Simples. O simples pode ser errado, respondeu Helena. Errado é o caos, retrucou o herdeiro. E mãe, a senhora está criando caos. Foi então que Lídia deu um passo à frente. Se é simplicidade que querem, faço uma proposta simples, leitura pública. Eu leio, alguém da Aurum explica, e todos entendem, sem truques. A senhora não é parte, cortou Moretti. Funcionários não conduzem reuniões jurídicas. Funcionários assinam, porém, disse Lídia, se querem minha assinatura, terão minha voz junto. O assessor de crise sussurrou algo no ouvido de Arthur. Ele respirou fundo, como quem engole caco de vidro. Muito bem, leia, mas seja breve. A sala foi se enchendo. Vieram Cida, Marinalva, Lourenço e outros. Vieram o motorista, a costureira que consertava cortinas, o segurança da guarita. Alguns convidados de Arthur, atraídos pela novidade, sentaram-se como plateia. O contrato virou palco. Cláusula 1, objeto. Lídia começou. Fala em proteger informações sensíveis. Até aqui, justo. Mas já traz uma expressão perigosa. No melhor interesse da família. E qual é o problema? Ironizou Moretti. O problema é quem define melhor interesse. Se for quem tem mais poder, vira senha para abuso. Prosseguiu. Cláusula 7. Responsabilidade solidária. Não está limitada a quem vaza. Torna qualquer um responsável por qualquer dano. Qualquer é palavra de cerca elétrica. Serve para tudo e machuca quem encosta. Hipérbole, resmungou o consultor. Português, retrucou Lídia, arrancando risos nervosos. Cláusula 12. Adiantamento de despesas externas. Quais despesas? Quais externas? Aqui cabe desde um serviço real até uma festa disfarçada. E o desconto em folha não exige prova robusta. Tudo se resolve com auditoria, disse o gerente do banco. Auditoria que vocês controlam, respondeu Helena cortante. Cláusula 14. Renúncia ao direito de denunciar. Lídia ergueu a voz. Isto é inconstitucional. É tentativa de mordaça. Quem assinar vira cúmplice silencioso. O silêncio, dessa vez, foi diferente. Era o silêncio de gente que entende de repente onde o sapato apertava. Ela abriu então os anexos. Em português, Aurum presta consultoria de privacidade.
em inglês, Strategic Services, em italiano, assessoria reputacional. 3 nomes para 3 poderes diferentes. Lídia ergueu as cópias. E notem as datas. O anexo em inglês é anterior ao português, mas cita um item que só aparece na versão posterior. Alguém colou parágrafos sem cuidar da cronologia. Está insinuando fraude? Moretti arregalou os olhos. Estou descrevendo inconsistência. Fraude é palavra que o senhor escolhe se quiser. O estrangeiro levantou-se e disse em inglês: Chega, não vou ouvir sermão de uma empregada. Se não fossem os empregados, você não seria ninguém, disse Lídia em inglês, sem elevar a voz. Staff sabe quando alguém pisa na sua dignidade. Arthur explodiu. Chega, a reunião acabou. Ninguém vai dar aula aqui. Quem assinar fica, quem não assinar rua. Helena ficou de pé. Quem impõe mordaça na minha casa é visita que não volta. A reunião continua. E se for preciso, vai continuar no fórum. O assessor de crise tentou acalmar os ânimos. O gerente do banco falou em exposição desnecessária. O consultor de reputação perguntou se não seria melhor resolver isso discretamente. Foi quando Cida, a copeira, que sempre evitava falar, ergueu a mão. Dona Helena, se essa cláusula 14 passar, eu não posso denunciar se alguém me assediar. A voz tremeu. Porque já aconteceu. A pergunta caiu como raio. O rosto de Helena mudou. Arthur baixou o olhar. Moretti puxou o colarinho. Não pode, Cida, respondeu Lídia com delicadeza. Essa cláusula a calaria. Helena virou-se para o advogado. O senhor assinaria isso para sua filha? Moretti vacilou. As cláusulas podem ser ajustadas, serão anuladas, cortou Helena. Naquela noite, quando Lídia voltou para casa, encontrou a porta encostada. O coração subiu à garganta. Dentro, gavetas reviradas, o colchão puxado, o armário aberto. Nada de eletrônico sumira, mas o caderno azul não estava mais no lugar. Na mesa, um bilhete, letras firmes. Você sabe demais, último aviso. Ela segurou a beira da pia para não cair. Gabriel, do quarto, perguntou o que houve. Lídia sorriu com esforço. Bagunça de vento, filho. Vai tomar banho que já faço a janta. Quando ele fechou a porta do banheiro, Lídia ligou para Helena. Entraram aqui, levaram meu caderno. Venha para cá agora, ordenou Helena. E traga o que você ainda tem. No caminho, Lídia passou na casa de Elisa, a professora. Roubaram minhas anotações. Elisa tirou os óculos, respirou fundo. A boa notícia é que você já decorou as partes essenciais. A má notícia é que agora eles sabem que você é perigosa. Vai precisar de documento oficial, boletim de ocorrência, protocolo no Ministério Público e testemunhas. Eu tenho a casa inteira como testemunha, disse Lídia. Então traga a casa inteira. O círculo de proteção. De volta à mansão, Helena já a esperava no portão, junto com Lourenço e o segurança. Vamos registrar tudo, placa, horário, mensagem, disse Helena. E a partir de hoje você dorme aqui, não discuto. O quarto de hóspedes é seu e de Gabriel. Eu não quero causar transtorno. Você já causou a única coisa que importa, consciência, respondeu Helena. O resto a gente ajeita. Marinalva apareceu com lençóis. Cida veio com uma bandeja de sopa. A gente cuida de quem cuida da gente, disse Cida, depositando a tigela nas mãos de Lídia. No escritório, recolheram provas. Helena pediu ao segurança as gravações das câmeras do quarteirão. O gerente de TI da empresa foi chamado para baixar os arquivos. Lídia listou tudo o que lembrava do caderno. Datas, números de páginas, setas, expressões destacadas. Elisa, por telefone, ditou artigos de lei que poderiam embasar a denúncia. Escreva: ninguém pode renunciar a direito indisponível, artigo tal, princípio tal, ensinava a professora. Ao final da madrugada, tinham um dossiê. Não era um caderno azul, mas era um muro.
Na manhã seguinte, Arthur apareceu cedo, olheiras que nenhum corretivo escondia. Isso foi longe demais, mãe. A polícia na porta? Vocês querem destruir a nossa imagem? A imagem se destrói quando a gente aceita o errado, respondeu Helena. A polícia está aqui para nos proteger. Proteger de quê? De boatos lançados por uma... Ele engoliu o resto da frase ao ver Gabriel sonolento, atravessando a sala de hóspedes. Lídia se interpôs, calma. De gente que acha que pobre não tem história. O meu tem. Gabriel a abraçou pela cintura, sem entender muito, mas entendendo o suficiente para ficar perto. Arthur suspirou, cansado. A Aurum disse que, se isso virar caso público, não tem acordo. E sem acordo, perdemos linhas de crédito, fornecedores, tudo. Vocês não têm noção do que é tocar uma empresa. Eu tenho noção do que é tocar uma vida, disse Lídia, e ela começa pela dignidade. Moretti entrou logo depois, com um sorriso de quem tenta vender guarda-chuva em dia de céu limpo. Consegui uma alternativa. Retiramos a cláusula 14, tornamos a 7 menos abrangente, detalhamos a 12. Assinam e encerramos. Retirar uma bala do peito não cura a infecção, respondeu Helena. A questão não é só a 14, é o espírito do documento. E o espírito está errado. Então levaremos para a mediação, insistiu o advogado. Levaremos para a juíza, disse Helena. E se a juíza confirmar o que Lídia disse, vamos abrir investigação sobre a Aurum. O nome soou na sala como a tampa de uma panela caindo no chão. Arthur jogou o peso do corpo numa cadeira. Vocês estão brincando com fogo? Não, disse Lídia. Estamos acendendo a luz. Na hora do almoço, bateram no portão. O segurança trouxe um envelope pardo sem remetente. Dentro, uma folha impressa com notícias antigas, processos ligados a parceiros da Aurum em outros estados, consultorias que viraram alvos de investigação por blindagem reputacional, que escondia dívidas e lavagem. Nada conclusivo, mas uma trilha. Estão tentando nos avisar ou nos assustar? Perguntou Marinalva. Talvez os dois, disse Lídia. Só sei que, quando a sujeira começa a vazar, sempre tem alguém que quer lavar a consciência mandando pista anônima. Helena olhou para o relógio. O mundo estava em contagem regressiva e ela sabia. Prepara tudo. Amanhã cedo vamos ao fórum. Nessa noite, Lídia não dormiu. Sentou-se na cama, com Gabriel respirando pesado ao lado, e repassou cada cena dos últimos dias. As risadas, as expressões, as pausas que os homens de terno fizeram quando ela apontou as versões divergentes. O jeito como Arthur apertou os lábios ao ouvir a palavra mordaça. O tremor nos dedos de Cida ao falar de assédio. O bilhete sobre a mesa. Não era apenas um contrato. Era um espelho. E ninguém gosta de encarar o que o espelho devolve. Ela levantou, foi até a janela e abriu a fresta. O jardim repousava sob o luar. O jasmim exalava um perfume que lembrava a casa de avó. Lídia pensou na própria mãe, doméstica como ela, que dizia: quando a patroa grita, é porque o erro sabe seu nome. Sorriu triste. O erro agora tinha nome de empresa. Pegou uma folha em branco, começou a escrever o que diria se precisasse falar diante de um juiz. Frases simples, sem floreio, como a professora Elisa ensinava. Excelência, não sou advogada, sou leitora, e a leitura aqui basta. Repisou os pontos principais, desenhou setas, anotou analogias que tornassem o difícil claro. Palavra qualquer, diz cerca elétrica. Renúncia a denunciar, piece mordaça. Versões diferentes, x máscara. Às 4 da manhã, dobrou a folha e guardou no bolso interno do casaco. A coragem não é ausência de medo, é um plano feito com o medo sentado na cadeira ao lado. O sol deitou ouro no parapeito quando Helena apareceu à porta do quarto. Pronta? Pronta, disse Lídia.
E era verdade. No caminho até o carro, cruzaram com Cida e Marinalva, que lhes deram abraços breves e apertados. Lourenço ergueu o polegar, cúmplice. O segurança da guarita abriu o portão. E pela primeira vez em dias, Lídia não viu sombra suspeita do lado de fora. Talvez estivessem se escondendo melhor. Talvez estivessem cansados. Talvez soubessem que, a partir dali, tudo seria registrado. No banco de trás, Gabriel segurava uma lancheira com um sanduíche simples. Não posso ir junto? Hoje não, filho, disse Lídia. Você tem prova de geografia e eu tenho prova de coragem. Ele riu, abriu o zíper e tirou um papel. Fiz um desenho para você mostrar para a juíza. É uma casa com uma placa. Não entre com sapato sujo. Lídia beijou o topo da cabeça do menino. Vou mostrar sim. Helena ligou o carro. O portão se abriu como se abrisse uma página. Do lado de fora, a cidade começava a acordar. Do lado de dentro, duas mulheres seguiam com a certeza de que a casa só seria casa de novo quando o papel entendesse o seu lugar. Proteger. Jamais amordaçar. No retrovisor, Lídia viu a mansão ficando pequena. Pensou no caderno azul, no bilhete, no homem da esquina, nos olhos de Cida, na placa anotada na professora Elisa, esperando uma mensagem. Pensou em todas as vezes em que foi tratada como móvel, ruído, sombra. E percebeu que, de todos os móveis daquela casa, o que nunca mais voltaria para o mesmo lugar era a cadeira da resignação. O carro dobrou a esquina. O fórum, à distância, parecia uma caixa de sapatos sem laço. E ainda assim, dentro daquela caixa, a palavra teria microfone. Lídia ajeitou o casaco, apertou o papel no bolso e, sem dizer nada, prometeu a si mesma que dali para frente, toda vez que alguém tentasse fazer do direito um tapete para esconder sujeira, ela faria o que sabia: varrer até aparecer. O fórum parecia um navio iluminado à deriva no centro da cidade. Gente subindo as escadas, jornalistas se equilibrando com tripés, servidores correndo com pilhas de processos. Quando o carro de Helena parou diante da entrada principal, Lídia sentiu que todo o corpo ficava do tamanho de um ponto. Respirou fundo. Passou a mão no bolso interno do casaco para conferir se o papel com suas notas ainda estava lá e segurou a alça da bolsa como quem segura um corrimão em dia de mar revolto. Pronta? Perguntou Helena sem teatralidade. Pronta, respondeu Lídia, e ao dizer, descobriu que o verbo sabia mais dela do que ela mesma. No saguão, câmeras e microfones se esticaram como cobras curiosas. Um repórter cravou: é verdade que uma empregada doméstica vai depor contra um contrato de milhões? Helena passou ao lado, silenciosa. Lídia não respondeu. Segurou o desenho que Gabriel colocara na sua bolsa. A casinha com a placa "Não entre com sapato sujo". E sentiu o gesto do filho funcionando como um amuleto. A sala de audiências estava lotada. De um lado, Arthur e o advogado Moretti compunham a imagem de normalidade estudada. Terno cinza, gravata firme, sorriso funcional. Do outro, dois representantes da Aurum Capital, um brasileiro de cabelo milimetricamente aparado e um estrangeiro de olhos gelados, alinhavam pastas com abas coloridas. No centro, a mesa da juíza, uma mulher de meia-idade com expressão atenta de quem aprendeu cedo a ouvir o que não é dito. O oficial de justiça bateu à porta. Em pé. A juíza ajustou os óculos. Esta é uma audiência de tutela de urgência. A parte requerente alega cláusulas abusivas e potencial prática ilícita em documento que atinge trabalhadores com menor poder de barganha. Também há notícia de intimidações. Vamos ouvir todos. E aviso, não transformarei este espaço em palco de vaidades. Aqui as palavras têm peso. Arthur levantou-se primeiro. Excelência, é um exagero. Minha família apenas quis proteger a privacidade da casa. Confidencialidade é regra em ambientes de alto padrão.
Fomos interpretados de má-fé por uma funcionária que, com todo respeito, não tem formação para compreender um instrumento jurídico dessa natureza. O senhor se refere à senhora Lídia? Perguntou a juíza. Sim, ela criou alarde, colocou a minha mãe contra mim, e estamos aqui por uma tempestade em copo d'água. A juíza virou-se para Helena. A senhora confirma que foi induzida a assinar sem leitura adequada? Confirmo que me apressaram, doutora. E confirmo que quem me pediu calma e leitura foi a Lídia, respondeu Helena, sem pose, e isso valeu mais que qualquer discurso. Chamem a senhora Lídia, disse a juíza. Lídia levantou-se. O chão pareceu inclinar um pouco, mas o corpo dela já estava treinado para manter o equilíbrio. Parou junto ao púlpito. O microfone chiou. Ela deixou o papel com anotações ao lado e ergueu o contrato grampeado e marcado de adesivos coloridos. Nome completo? Lídia dos Santos. Profissão? Empregada doméstica. A senhora estudou direito? Não, eu estudo a vida inteira como ler papel de gente grande. E à noite, aprendo com uma professora aposentada do bairro. Posso falar? Fale. Lídia respirou. Eu não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui porque um papel quase quebrou a minha coluna. Este documento, chamado Termo de Confidencialidade e Colaboração, foi apresentado como rotina. Mas na cláusula 7, ele diz que qualquer empregado responde solidariamente por qualquer dano decorrente de incidente informacional, sem diferenciar culpa. Na cláusula 12, autoriza descontar da folha adiantamentos de despesas externas, sem controle. E na 14, exige renúncia ao direito de denunciar irregularidades. Uma mordaça escrita com sorriso. O murmúrio correu as paredes. O estrangeiro da Aurum ficou rígido. Isso é prática comum, interrompeu Moretti. Há modelos internacionais com estrutura semelhante, palavras diferentes, efeitos opostos, respondeu Lídia sem elevar a voz. O problema não é o nome do instrumento, é o que ele faz com quem assina. Ela abriu uma pasta transparente e distribuiu cópias das 3 versões dos anexos. Em português, a Aurum seria Consultoria de Privacidade. Em inglês, Strategic Services Provider. Em italiano, Assessoria Reputacional. 3 funções, 3 poderes. Nas notas de rodapé, há datas que não batem. O anexo em inglês é uma Rev 1.3 de março, mas cita a cláusula 12 na forma que só apareceu na Rev 1.4 de abril. Isso sugere colagem de trechos e falta de controle de versões. Não é erro de tradução, é máscara. A juíza folheou as cópias com atenção. Quem preparou esses anexos? Nossos parceiros internacionais, apressou-se Moretti. Mas não há má-fé, apenas versões consolidadas ao longo de revisões. Revisões que, convenhamos, colaram uma mordaça na boca de quem varre o chão, disse Lídia. A juíza ergueu o olhar para os representantes da Aurum. Os senhores desejam se manifestar? O brasileiro pigarreou. Excelência, nossa atuação é legítima. Trabalhamos com proteção de reputação e gestão de crise. É do interesse de qualquer família exposta garantir que informações não sejam manipuladas por terceiros. O documento impede denúncia de irregularidades, rebateu a juíza. Informação legítima sobre crimes não é manipulação, é dever cívico. O estrangeiro inclinou o corpo para a frente. Your Honor, em nossos países existe non-disparagement para evitar difamações. Aqui existe liberdade de denunciar ilícitos e ninguém renuncia a direitos indisponíveis, respondeu a juíza sem trocar de idioma. Excelência, pediu Lídia com delicadeza. Posso mostrar algo mais? Mostre. Ela projetou com a ajuda de um servidor as 3 versões numa tela improvisada.
O auditório prendeu a respiração. Com um laser barato que Helena havia comprado na papelaria da esquina, Lídia circulou termos. Explicou que qualquer é palavra perigosa, que melhor interesse da família é conceito que precisa de lastro, que terceiros vinculados sem definição abre a porteira para responsabilizar quem nem sabe que está num rodeio. A senhora está advogando sem OAB, provocou Moretti, tentando reaver terreno. Eu estou traduzindo, doutor. E tradução é serviço público quando a vida comum está em jogo. O oficial de justiça trouxe uma pasta entregue pelo segurança da mansão. Imagens de câmeras do quarteirão. No telão, apareceu o homem de camisa clara, 2 noites seguidas, rondando a casa de Lídia. A placa anotada por Lourenço foi exibida. Um servidor cruzou rapidamente com um banco de dados de locadoras. Constava como veículo alugado por uma empresa subcontratada da Aurum. O brasileiro da Aurum ruborizou. Em coincidência, disse seco. Coincidências não se repetem com tanta disciplina, devolveu a juíza. Vamos ouvir a senhora Cida. Cida caminhou até o microfone segurando o avental como quem segura um pedaço de chão. Eu não entendo de lei, doutora, mas eu entendo de medo. Já fui assediada por um fornecedor uma vez. Se eu assino essa cláusula 14, eu não posso denunciar sem prejudicar a imagem da família. E quando uma mulher pobre pensa na imagem dos outros, ela apaga a própria. Eu não quero mais apagar. A sala inclinou 1 centímetro para o lado de Cida. O consultor de reputação cruzou as pernas, desconfortável. Arthur fechou os punhos, o maxilar trabalhando debaixo da pele. Obrigada, senhora Cida, disse a juíza. O tribunal acolhe seu relato. A juíza chamou então um perito voluntário da defensoria que analisara sumariamente as cláusulas. Pela minha leitura preliminar, há forte indicativo de abusividade e potencial violação de princípios trabalhistas, resumiu ele, especialmente a renúncia genérica a denunciar, que é nula de pleno direito. Moretti tentou o contra-ataque. Excelência, a assinatura jamais foi imposta, era opcional. Helena ergueu a mão. Foi imposta sim, a mim e a todos pela pressa e pelo uso de autoridade. E digo mais, aprendi hoje que pressa é o sotaque da má-fé. Arthur, enfim, estourou. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora está me expondo. Isso é uma casa, não uma república sindical. Virou-se para Lídia. Você destruiu a confiança da minha família. Você se acha o quê, hein? Uma heroína? Você serve café? Um zunido percorreu a sala. Lídia caminhou um passo adiante. Eu sirvo café, sim. E talvez por isso eu saiba diferenciar aroma de veneno. A juíza bateu o martelo. O próximo que interromper será retirado. Senhor Arthur, sente-se. O estrangeiro da Aurum pediu a palavra. Your Honor, propomos, ad cautelam, retirar a cláusula 14 e ajustar a redação para evitar mal-entendidos. Não há necessidade de tornar isso público. Já é público, respondeu a juíza. E esta audiência existe justamente para impedir que o poder econômico trate direitos fundamentais como mal-entendidos. O oficial trouxe, então, um envelope pardo que tinha chegado ao protocolo na manhã daquele dia, sem remetente. Dentro, cópias de reportagens antigas sobre consultorias associadas a esquemas de blindagem reputacional em outros estados, notas de rodapé citando a Aurum em parcerias. A juíza folheou, olhos estreitos. Não cabe a este juízo julgar esses fatos agora, mas cabe sim impedir que um instrumento semelhante opere aqui, disse, devolvendo o envelope. Senhora Lídia, mais alguma coisa? Lídia ergueu o desenho de Gabriel discretamente, mais para si do que para a sala. Depois colocou o papel de volta na bolsa e respirou.
Só uma frase, Excelência. A lei não sabe quem eu sou. Ela só sabe como eu leio. E eu li que este papel queria transformar silêncio em dever e abuso em rotina. A juíza se recostou. Fez uma pausa que durou o tempo exato de um relógio atravessar o peito de quem escutava. Decisão, anunciou. Em tutela de urgência, determino, primeiro, a suspensão imediata de qualquer exigência de assinatura deste termo por parte de trabalhadores vinculados à família Metrópole, sob pena de multa diária. Segundo, declaro nulas, desde já, as cláusulas 7, 12 e 14, por afronta direta a direitos indisponíveis e princípios do trabalho. Terceiro, oficie-se ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual para a apuração de potenciais ilícitos e intimidações relatadas. Quarto, intime-se à empresa chamada Aurum Capital para apresentar em 48 horas todas as versões e subcontratos que deem suporte aos anexos exibidos. E, por fim, concedo medidas protetivas à senhora Lídia e a qualquer empregado que relate retaliações. Publique-se, cumpra-se. O som na sala mudou de densidade. Não era barulho, era ar voltando aos pulmões. Cida chorou baixinho. Lourenço fechou os olhos como quem agradece em silêncio. Helena pousou a mão no ombro de Lídia e as duas não precisaram trocar palavras. Arthur levantou-se de novo, já sem a pose de quem comanda. Excelência, isso vai destruir a minha relação com fornecedores, com bancos, com a imprensa. O senhor destruiu quando assinou à pressa, cortou a juíza. Aprenda. Quem compra silêncio vende a própria credibilidade. Recurso, disse Moretti, mecânico, mas a palavra saiu sem convicção. O direito de recorrer está preservado, respondeu a juíza. Mas recomendo que antes de recorrer, leiam, em voz alta, para todos. O oficial de justiça aproximou-se da mesa dos representantes da Aurum para colher assinaturas de ciência. O estrangeiro demorou 1 segundo a mais do que o protocolo permite. Sua caneta vacilou. Era como se sua mão finalmente tivesse entendido o peso do lugar onde estava. Lídia, de pé, segurou o papel com as próprias anotações. Viu o caderno azul com os olhos da memória. Viu o bilhete anônimo. Viu o homem de camisa clara na esquina, viu Gabriel desenhando a placa "Não entre com sapato sujo", viu Cida com o avental nas mãos, viu Helena lendo o estatuto antigo do marido. E percebeu que o que acabara de acontecer não era milagre, era método. O músculo da coragem tinha sido treinado com sublinhados. Ao sair da sala, os microfones vieram como chuva tropical. Um repórter meteu o rosto pela lateral. A senhora se sente uma heroína? Eu me sinto uma leitora, respondeu Lídia. E leitor não é herói, é cidadão. A senhora pretende estudar direito, processar a família, entrar para a política? Eu pretendo chegar em casa e fazer o jantar do meu filho e amanhã cedo ajudar a dona Ruth a cancelar um contrato de TV a cabo que cobram 2 vezes. O resto a gente vê lendo. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Obrigada, disse a uma distância que parecia curta e longa ao mesmo tempo. Foi a senhora quem me trouxe, respondeu Lídia. Um burburinho maior, de outro tom, brotou do fim do corredor. Arthur, encostado à parede, falava ao telefone com voz tensa. Não tem mais plano A. Vocês me garantiram que isso passaria batido. Não, eu não vou pôr a culpa na minha mãe em público. Parem. Só me mandem tudo, todas as versões, quem assinou o quê. Agora. Ele desligou e por um instante olhou para Lídia como se a visse pela primeira vez. Não disse nada. Não havia frase pronta que coubesse naquele buraco. O consultor de reputação evitou cruzar com ela. Moretti fingiu organizar papéis que não precisavam ser organizados. Do lado de fora, o sol batia na calçada como verdade que não pede licença para entrar.
Lídia e Helena desceram os degraus ladeadas por gente que não conheciam e que mesmo assim sabiam. Um senhor de boné tocou o braço de Lídia com delicadeza. Minha filha, eu assinei uma coisa assim uma vez. Perdi dinheiro, perdi sono. Hoje eu vi você ler o que eu não li. Obrigado. Leia sempre que puder, respondeu ela. E quando não puder, peça para alguém ler junto. Na praça, em frente ao fórum, crianças corriam atrás de pombos. Lídia sentiu as pernas tremerem só então, quando já não era preciso mostrá-las firmes. Sentou-se num banco por 1 minuto. Helena sentou ao lado, mudou a bolsa de ombro, ajeitou o cabelo. Tem uma coisa que eu ainda não te disse, falou Helena, olhando adiante. O quê? Quando você abriu aquele contrato na sala e falou mordaça, eu lembrei de uma história do começo da empresa. Um fornecedor tentou nos empurrar um padrão de mercado. Seu sogro rasgou o papel e disse: o nosso padrão é não humilhar ninguém. Eu tinha esquecido. Obrigada por me lembrar. Quem agradece sou eu, disse Lídia. A senhora me emprestou um microfone. O telefone vibrou. Uma mensagem de Elisa. Vi pela TV. Orgulho é pouco. Agora respira e come. O cérebro também é músculo. Lídia riu sozinha. Responderia depois. O segurança aproximou-se, discreto. Já está autorizado o reforço de rondas na sua rua, dona Lídia. A placa do veículo foi repassada. Obrigada. Elas caminharam até o carro. Antes de entrar, Lídia olhou para trás. O fórum, agora, parecia menos uma caixa de sapatos e mais uma sala de aula, daquelas em que a professora puxa o quadro negro para o centro e escreve uma palavra grande: lei. Foi quando percebeu que o medo, embora não tivesse ido embora, estava melhor educado. No trajeto de volta, um silêncio bom morou no banco da frente. Lídia abriu a janela 1 palmo. O cheiro de jasmim da cidade grande é sempre misturado, mas existe. Pensou no jantar. Arroz soltinho, frango grelhado, salada. Pensou na tarefa de geografia de Gabriel. Pensou na noite seguinte, quando talvez tivesse que responder a mensagens estranhas, entrevistas, convites, e pensou, sobretudo, no que viria depois da decisão: trabalho. O tipo de trabalho que não tem salário no fim do mês, mas muda a forma como uma casa respira. Quando chegaram à mansão, os empregados estavam à porta. Cida abraçou Lídia com força. Lourenço levantou o bilhete com a placa anotada, como um troféu de papel. Marinalva acenou com os olhos marejados. O portão se fechou atrás delas com um ruído de casa que volta para si. No hall, sobre a mesa, havia um pacote sem remetente. Helena olhou para o segurança, que assentiu. Tinha passado no scanner, nada perigoso. Lídia abriu com cuidado. Lá dentro, o caderno azul, sem bilhete, sem explicação. As páginas estavam intactas, mas havia um detalhe novo. Um post-it amarelo na primeira folha com 2 palavras escritas a lápis. Ler protege. Lídia passou a mão no papel como quem afaga o dorso de um bicho que voltou do mato. Não sabia quem tinha devolvido, nem por quê. Talvez culpa, talvez estratégia. Talvez reconhecimento silencioso de que um caderno roubado é um tipo de crime que nenhum manual consegue justificar. O que está escrito? Perguntou Helena. Que ler protege, respondeu Lídia. E hoje protegeu muita gente. Ela fechou o caderno, respirou e pela primeira vez, desde que entrara naquele redemoinho, sentiu uma vontade simples e antiga: ir para a cozinha, cortar tomates, acender o fogão, fazer o jantar. Porque a vida, mesmo quando vira manchete, continua precisando de alho e sal em medida certa. E enquanto lavava as mãos na pia de mármore, Lídia soube que o clímax da história não era a voz dela ecoando no fórum. Era o silêncio novo que se instalava na casa. Um silêncio que, em vez de esconder, iluminava.
A partir dali, muita coisa ainda iria acontecer. Investigações, audiências, justificativas. Mas, naquele instante, o que importava era simples. A mordaça havia caído. E quando uma mordaça cai, a boca não volta a usar acessório. Gabriel veio correndo do corredor, mochila torta, sorriso aberto. "Mãe, como foi?" "Foi do jeito que a gente combinou", respondeu Lídia, abraçando-o. "Eu li." E eles entenderam. No fundo da sala, o relógio antigo, aquele mesmo que marcava a hora de tudo, bateu as horas cheias. Cada badalada parecia dizer a mesma palavra, repetida como uma certeza: casa. E a casa, finalmente, parecia pronta para aprender outra vez a pronunciar o próprio nome. Na manhã seguinte à audiência, a mansão acordou com um tipo de silêncio que ninguém conhecia. Não era o silêncio que esconde, nem o que impõe medo. Era um silêncio de casa depois de chuva. Chão lavado, cheiro de jasmim mais nítido, coisas no lugar sem estarem exatamente como antes. Cida serviu café sem olhar para trás, como se o corpo quisesse aprender o novo compasso mais rápido que a cabeça. Lourenço aparou folhas com cuidado de quem acende velas. Marinalva passou pano nas superfícies como quem encerra um salão depois da festa. Lídia desceu a escada devagar, Gabriel no encalço, os pés descalços do menino batendo como batidas de um tambor alegre. Helena já a aguardava no salão, sem joias, sem formalidades, mas com um documento simples sobre a mesa. Uma carta escrita à mão, poucas linhas, tinta azul. "É só para que fique por escrito", disse Helena, estendendo a carta. "Nesta casa ninguém mais será apressado a assinar o que não leu. E todo o contrato passará por leitura pública quando afetar quem trabalha aqui." Lídia leu, reconheceu a firmeza por trás da caligrafia delicada e assinou como testemunha. Cida assinou também, as mãos tremendo um pouco, depois Lourenço. Não era ato de tribunal, mas a casa, naquele momento, decidiu ser sua própria audiência. O telefone tocou sem parar durante a manhã. Repórteres queriam entrevistas, universidades ofereciam microfones, gente do país inteiro pedia ajuda. "Como eu leio meu financiamento? Onde eu denuncio? Meu patrão me deu um papel assim, o que eu faço?" Lídia anotava nomes com calma e dizia a mesma coisa. "Eu não sou advogada, mas posso ajudar a traduzir. Vamos juntar gente, vamos ler em voz alta." À tarde, o oficial de justiça entregou as medidas protetivas. O homem de camisa clara deixou de rondar a esquina como se nunca tivesse existido. A polícia registrou o boletim. A placa do carro foi parar numa tela que agora tinha mais olhos do que rodas. A Aurum Capital recebeu as intimações com a pressa arrogante de quem não quer parecer encurralado. O gerente do banco sumiu por alguns dias. O consultor de reputação publicou uma nota cheia de palavras ocas. E Moretti de súbito ficou invisível. Atendeu poucos telefonemas, apagou perfis e evitou aparecer. No sábado, Helena convocou todo o staff para a biblioteca. Quem nunca tinha pisado ali, guardou os passos como quem entra na sala de estar de um parente distante. Mas nas cadeiras havia crachás com nomes escritos à mão, inclusive para os que não sabiam ler bem. Ao lado do nome, um símbolo: flor para Cida, árvore para Lourenço, estrela para Marinalva. No quadro, escrito a giz, Clube da Leitura do Trabalho. "A partir de hoje, uma vez por semana", anunciou Helena, "leremos juntos qualquer papel que interfira na vida de vocês. E quando não entendermos, perguntaremos. Quando não concordarmos, negociaremos. Quando for ilegal, denunciaremos." Lídia, ao lado do quadro, segurava o caderno azul como quem segura um violão. Abriu na primeira página e contou como Elisa, a professora, ensinara a sublinhar verbos, a desconfiar de qualquer, a perguntar quem define. Depois distribuiu cópias de contratos comuns, pacotes de celular, serviços de TV, aplicativos de entrega, cartões de loja.
O clube começou ali, com risos, sobressaltos, histórias compartilhadas. A cada cláusula explicada, alguém endireitava um pouco mais a coluna. Gabriel observava da escada, orgulhoso, com a lancheira a tiracolo. Ao fim da reunião, colou no quadro o desenho que fizera, uma casa com a placa "Não entre com sapato sujo". O desenho virou o logotipo do clube, reproduzido em papéis timbrados improvisados na copiadora velha da casa. Na segunda-feira, Moretti bateu na porta como quem pede açúcar emprestado. Trazia o terno impecável, mas o olhar humilde de quem finalmente aprendera a ouvir o eco das próprias palavras. "Vim me desculpar", disse diante de Helena e Lídia. "Eu fui soberbo. Achei que podia reduzir tudo a padrão de mercado. Esqueci que padrão nenhum pode calar gente." Lídia não fez discurso. Apenas perguntou: "O senhor assinaria a cláusula 14 para a sua filha?" Moretti engoliu seco, o relógio brilhando sem coragem. "Não, eu não assinaria." "Então escreva", pediu Lídia. "Escreva uma retratação clara, que possamos anexar ao processo. Escreva também o que aprendeu. E, se quiser de fato se desculpar, venha falar com o nosso clube de leitura. Traga contratos que você acha justos. Traga exemplos do que nunca mais fará." Na semana seguinte, ele voltou com um texto simples, sem latim, pedindo desculpas e reconhecendo que tinha usado o troféu do conhecimento para bater em quem estava sem escudo. Leu diante do clube, a voz falhando na frase final: "Eu esqueci que o direito nasceu para proteger os que menos têm. E quando o esqueci, me afastei da minha própria profissão." Cida aplaudiu primeiro. Depois vieram outros palmos. Lídia, que não é de humilhar, assentiu. A justiça, às vezes, é um pedido de perdão sem truques. A investigação sobre a Aurum andou rápido. Vieram à tona contratos com parentes, notas frias, consultorias que não consultavam nada, escritórios de fachada, e-mails em inglês que prometiam resolver problemas reputacionais com eficácia e silêncio. O Ministério Público pediu busca e apreensão. A sede brasileira recebeu visita cedo, num dia nublado. Na televisão, o narrador escolheu a palavra desmantelamento. No bairro, as pessoas preferiram colapso. Arthur tentou salvar a própria imagem. Contratou uma assessoria nova, ensaiou frases, cortou o cabelo mais curto. Foi à empresa pedir que não vazassem interna para a imprensa. Descobriu com surpresa que quando a casa aprende a falar, a empresa escuta de outro jeito. Operários pediram assembleia. Supervisoras, que há anos engoliam o choro no banheiro, pararam de engolir. Um dia, no refeitório da Metrópole Alimentos, Arthur pediu a palavra. Todos pararam de mastigar. Ele ficou de pé, sem palanque, segurando folhas em branco porque a treinadora de mídia dissera que as mãos precisam de um lugar. "Eu fui arrogante", começou. "Achei que dinheiro era sinônimo de acerto. Tratei contrato como porrete. Desrespeitei quem torna o meu sobrenome possível. Eu quero pedir desculpas." Ninguém aplaudiu. Era cedo para aplausos, mas alguém no fundo disse: "Continue." Ele continuou. "A partir de hoje, qualquer contrato que afetar gente será lido por gente. Vamos criar um comitê com representantes de cada setor. E com a concordância da minha mãe, instituiremos um programa de bolsas de estudo. O nome das primeiras bolsas será decidido por vocês." Uma mão levantou. A de uma funcionária da manutenção, Carolina. "Coloque o nome de quem nunca tem nome", disse. "Pode começar com o da dona Lídia, mas não pare nele. Bote o nome da dona Neuza, que lavou o chão aqui 30 anos. Bote o nome da Marinette, que morreu sem ter carteira assinada e deixou 2 meninos." Arthur assentiu, o rosto parado, as entranhas em revolução. Naquela tarde, pela primeira vez, entrou na ala da produção sem avisar a assessoria. Saiu de lá cheirando a molho de tomate e a umidade. A roupa cara absorveu o vapor.
Ele engoliu a imagem antiga de si mesmo como quem engole um remédio amargo. Numa manhã de quarta-feira, um envelope timbrado do Tribunal de Justiça chegou para Lídia. Ela abriu com dedos desconfiados e encontrou uma carta da juíza. Linguagem formal, porém calor nas entrelinhas. Informava que, considerando o episódio e o interesse público, havia uma bolsa de estudos integral disponível em convênio com uma universidade. O documento pedia apenas resposta simples. Aceita? Lídia sentou-se à mesa da copa, o caderno azul ao lado, e chorou sem vergonha. Gabriel, ao ver, trouxe um copo d'água como ela sempre fazia. Mãe, é de estudar? É de estudar, filho. É de estudar para valer. Helena apareceu na porta, discretamente feliz. E se aceitar? Disse. Quando você terminar, eu quero você aqui, não na cozinha. Quero você no núcleo de integridade da fundação da família. Mas isso é depois. Primeiro, você estuda. E enquanto estuda, se quiser, coordena o nosso clube. A casa te banca. Escola, livros, ônibus, tudo. A dignidade, nós duas sabemos, você banca sozinha. Lídia aceitou. Na semana seguinte, assinou a matrícula. Entrou na sala de aula pela primeira vez com um caderno novo nas mãos, mas levou o azul na bolsa, como quem leva a primeira fotografia de família para a carteira. O professor de introdução ao direito, um homem de barba rala e humor tímido, começou perguntando o que cada um entendia por justiça. Alguém recitou Aristóteles, outro trouxe Rawls, uma colega falou em dar a cada um o que é seu. Lídia esperou. Quando a palavra sobrando veio parar diante dela, disse: justiça é quando o papel lembra que existe gente do outro lado. A sala silenciou, não por surpresa, mas por reconhecimento. O professor sorriu, o tipo de sorriso que os bons professores guardam para as respostas simples que resolvem labirintos. No fim da aula, ele pediu para ver o caderno azul. Folheou com respeito e disse: se me permitir, vou usar isso aqui como exemplo na próxima semana. Está mais bem anotado do que muito parecer por aí. Com a notícia da bolsa, a vida no bairro mudou de cor. O salão da igreja cedeu espaço aos sábados para o mutirão Leia antes de assinar. Elisa ensinava como se tivesse 20 anos a menos, com quadro branco e paciência de quem coleciona planta rara. Lídia moderava, criava fichas de leitura, listava palavras perigosas, colava post-its em contratos trazidos pelos vizinhos. A fila crescia a cada semana. Gente com carnê de loja, gente com empréstimo consignado, gente com financiamento habitacional, gente... O jasmim do quintal virou ponto de encontro. Crianças brincavam, senhoras levavam bolo. Um adolescente inventou um aplicativo simples que identificava termos abusivos e marcava de vermelho. Lídia ria. A tecnologia é a caneta do século. O aplicativo ganhou o nome de Entrelinhas e em 6 meses já era usado por centros comunitários de outros bairros. Gabriel virou monitor do mutirão. Organizava senhas, servia água, mostrava com orgulho a placa que desenhara, agora impressa em adesivos para colar em portas de comércio. Não entre com sapato sujo. Aqui contrato se lê em voz alta. A Aurum Capital, pressionada, rescindiu contratos, afastou diretores, trocou o nome de uma subsidiária e tentou renascer com outra cor. No processo, apareceu a prática de subcontratar escritórios boutique para intimidar empregados em nome de confidencialidade estratégica. A imprensa cobriu, os advogados se defenderam, o tempo afiado fez seu trabalho. A empresa pagou multas, firmou acordos, viu alguns de seus executivos responderem por crimes, nada cinematográfico, só o tipo de justiça que não vira filme. Moretti, por sua vez, abriu um escritório pequeno, longe dos holofotes, com um quadro na parede escrito à mão. Não redigiremos mordaças. Passou a atender sindicatos,
pequenas empresas familiares e gente sem dinheiro para a advocacia de boutique. Uma vez por mês, ia ao mutirão de Lídia dar oficina de contratos despiorados, expressão que ele dizia com humor para aliviar o peso do passado. Arthur lentamente reaprendeu a habitar o próprio sobrenome. Não virou santo. Ainda perdia a paciência quando algo não funcionava. Ainda dizia eficiência demais para coisas que pediam paciência. Mas, quando alguém o lembrava, ele lembrava. Foi Helena quem inventou o método. Toda vez que o filho escorregava para o velho idioma, ela apontava para a placa "sapato sujo" à entrada do escritório. Eles riam. Rir também é uma forma de aprender. No fim do primeiro semestre, Lídia recebeu um convite da reitoria, falar na aula inaugural do curso de extensão Cidadania e Linguagem Jurídica. Ela riu achando exagero. Elisa apertou sua mão. Exagero é quando pedem silêncio para a verdade. Fala. Você tem palavras que cabem no ouvido de quem nunca entrou numa faculdade. No auditório, lotado, Lídia contou a história não como autoridade, mas como quem narra um ritual de família. Mostrou o desenho de Gabriel, falou da frase do Estatuto Antigo de Jaime, o marido de Helena, leu trechos do Caderno Azul e apresentou o Entre Linhas. Terminou dizendo: "A lei não sabe quem você é, ela só sabe como você lê. Então, leia com gente, leia em voz alta. E se tentarem te apressar, desacelere o papel." O aplauso demorou a terminar. No corredor, uma estudante tímida se aproximou. "Minha mãe é diarista. Posso levar o Entre Linhas para a cooperativa dela?" "Leve. O que é da gente cresce quando sai de casa." Um ano depois da audiência, a Fundação da Família Metrópole inaugurou o Núcleo de Integridade Lídia dos Santos. Nome que Lídia só aceitou depois de muita insistência e com uma condição: que o núcleo tivesse porta de vidro e biblioteca de fácil acesso, com livros em linguagem simples. A sala tem 3 mesas, 2 estantes, um quadro branco e uma cópia ampliada do desenho de Gabriel na parede. Abaixo, em letras discretas: "Aqui, contrato se lê de pé com cadeiras para todos." Helena cortou a fita com uma tesoura qualquer. Não quis cerimônias. Arthur estava ao lado, contido, sincero. "Eu quis te humilhar", disse a Lídia no pequeno discurso. "Você me ensinou a ser humilde. Eu tentei te calar com papel. Você abriu minha casa com leitura. Obrigado." Lídia não transformou o momento em sermão. Apenas respondeu: "Eu só não assinei." No mesmo dia, a Fundação anunciou as bolsas Neuza e Marinette, batizadas como "Pedira à funcionária da manutenção." A primeira foi para uma filha de copeira que deseja estudar engenharia. A segunda, para um neto de costureira que sonha em ser professor. O jeito como as pessoas aplaudiram tinha a densidade de quem aplaude uma vida que mudou a direção. Num domingo de sol, Lídia levou Gabriel ao parque. Sentaram-se na grama com sanduíches e um livro de contos. O menino leu em voz alta, às vezes travando em palavras difíceis, às vezes correndo nas fáceis. Ao final, deitou a cabeça no colo da mãe e perguntou: "Mãe, por que as pessoas poderosas fazem contrato ruim?" "Porque esqueceram que um dia foram pequenos", respondeu ela. "Ou porque têm medo de perder o que têm. O contrato ruim é uma cerca para manter o quintal exclusivo. O que a gente faz é abrir o portão e convidar para entrar sem pisar com o sapato sujo." Ele riu. Os dois ficaram ali, no silêncio bom que aparece quando as respostas não precisam ser grandes. À noite, de volta à mansão para uma reunião do clube, Lídia passou pelo jardim. O jasmim exalava aquele perfume de começo de capítulo. Sob a árvore, uma placa nova de metal simples dizia: "Jardim Elisa." Helena mandara fazer sem avisar. Quando Lídia leu, as mãos procuraram o celular. Ligou para a professora
que atendeu com a voz cheia de sorrisos. Eu soube, minha filha. Não precisava, mas obrigada. O jardim tem a ver com a gente. Precisa de cuidado, mas cresce sozinho quando o solo é bom. A senhora vem no sábado? Claro. Vou levar uma nova lista de palavrinhas perigosas. Elas riram juntas. Às vezes a vida agradece com risos. Na volta para casa, Lídia entrou no quarto de Gabriel e o encontrou dormindo de bruços, o livro de contos aberto sobre o peito. Fechou as páginas com cuidado, apagou a luz e sentou-se à mesa da cozinha. Abriu o caderno azul. Na primeira página escreveu: quando um papel tentou me calar, eu li em voz alta. Quando tentaram me apressar, eu trouxe mais cadeiras. Quando tiveram medo, eu dei nomes às coisas. A dignidade não grita, ela insiste. Fechou o caderno, guardou na prateleira onde ficam as coisas que não podem se perder, e ficou um tempo olhando a janela. Do lado de fora, a cidade respirava. O que aconteceria com a Aurum nos próximos anos? Quantos recursos Moretti ainda apresentaria? Quanto de Arthur era aprendizado e quanto era estratégia? Tudo isso pertencia ao tempo. O que já era certeza cabia numa frase simples, sem adorno. A mordaça caiu e quando a mordaça cai, a boca desaprende a usar acessório. A partir dali, sempre que alguém tentasse vender silêncio como solução, haveria uma sala, um quadro, um clube, um aplicativo, um desenho de criança, um jasmim no quintal e uma mulher com um caderno azul. E se lhe pedissem um resumo de tudo, Lídia diria, como dissera no fórum, e repetiria quantas vezes fosse preciso: a lei não sabe quem você é, ela só sabe como você lê. Então, vamos ler juntos, em voz alta, até que caibamos no papel e o papel caiba em nós.